muito, né? Eu falo para Bianca, eu brinco lá em casa. Eu falo, Bianca, minha mãe fala até hoje. Eu vou falar todos os dias para você. Você vai escutar todos os dias, né? Isso é importantíssimo. Que a vida de vocês, irmãos, que a vida na sua casa seja de comunicação, seja de falar dos mandamentos de Deus e que seja muito abençoada. Amém? Amém? Eu sempre penso nessa questão dos filhos, e dessa loucura que a gente vive muitas vezes, por conta do trabalho e de oferecer sempre o melhor para eles, é no seguinte: o que de fato a gente quer deixar para os nossos filhos? Só uma herança ou um legado? O que é mais importante a gente deixar para os nossos filhos? Herança ou legado? Infelizmente, muitos estão deixando só a herança. E o legado? E os princípios? E os valores? Onde eles vão aprender isso? Então, quando a gente fala de relacionamentos, quais são os sinais de que um relacionamento, de fato, ele é saudável? A Luciana já falou aqui. Comunicação. Precisa existir comunicação. Tem como ter um casamento saudável se não tem comunicação? Assim é com os filhos, assim é na igreja, assim é no trabalho. Nós precisamos de comunicação. Comunicação é uma das importantes bases para um relacionamento. Comunicação. Mas comunicação de uma forma respeitosa, de uma forma correta. Quando a gente fala de comunicação para o casal, não é gritando. Comunicação com filhos não é irritando. É de uma forma respeitosa. Respeitosa. A gente atende alguns casos em que a esposa vem questionar a atitude do esposo, e quando você vai analisar, investigar como foi o comportamento dela, ela, quando foi comunicar, quando ela foi falar, ela muito mais acusou do que apontou algo que precisa ser discutido. E aí tem comunicação? Quando ou a esposa ou o esposo já vem atacando? Não, porque a gente também vai ficar na defensiva. E a gente vai defender o nosso ponto de vista. Então essa não é uma comunicação respeitosa, saudável. Então, comunicação. Como está a sua comunicação? Em casa, com os filhos, no trabalho, na igreja, como é a sua comunicação? Você é alguém que conversa? Você é alguém que sabe expressar seus sentimentos? Isso é algo que a gente tem feito muito lá com os nossos filhos. Não fiquem fechados. Falem o que vocês estão sentindo. Falem o que vocês estão pensando. Que é uma coisa que nós, como pais, não estamos prestando atenção também. Por conta dessa correria, do excesso da tecnologia, nós não estamos ensinando os nossos filhos a lidar com os seus sentimentos, com as frustrações, com os desapontamentos. E vão chegar na adolescência, na juventude, na vida adulta, num casamento, sem saber lidar com isso. Na primeira dificuldade vão querer jogar tudo para o alto, porque a gente não treinou isso, essas habilidades. E como a gente treina isso em casa? Se comunicando. Talvez o seu filho quer falar alguma coisa para você, mas por não ter esse tempo, como a Luciana colocou, você não sabe. Você não sabe como ele está na escola, você não sabe como está o comportamento dele, você não conversa com o professor, com a diretora. Então, comunicação. Como está a sua comunicação em casa? No casamento? Como que está? Vocês se comunicam? Como é essa comunicação? De forma respeitosa? Segundo sinal para um relacionamento ser saudável é o respeito. Precisa existir respeito. Para existir um relacionamento são necessárias pelo menos 2 pessoas. E respeitar as diferenças é primordial. Como eu falei aqui, nós somos uma igreja local, todo mundo de um jeito, com o seu jeitão, com a sua personalidade. E eu preciso, para caminhar junto em unidade, ter o respeito. Que nós somos diferentes, que pensamos diferentes. Porque senão não caminha, não vai estar junto. Gênesis 2, abra para nós, por favor, irmão.
Gênesis capítulo 2, versículo 18. 2:18. Gênesis 2:18. Olha o que diz a palavra, quando a gente olha para as Escrituras, para trazer essa questão a respeito dos relacionamentos saudáveis. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele alguém que esteja com ele, uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, querido, nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos estar juntos, mas para caminhar juntos, para não ficar sozinho, porque não é bom estar só, precisamos de respeito. Qual o terceiro sinal de que um relacionamento é saudável? Os problemas são resolvidos. E quando a gente vai falar das questões que precisam ser resolvidas, a gente fala das questões, não ataca a pessoa, a gente ataca o problema. A grande dificuldade, muitas vezes, no contexto de igreja, é quando a pessoa leva para o lado pessoal. E a gente está falando de uma situação e não da pessoa. Não é a pessoa, é a situação, é o comportamento, é a atitude, é o que aconteceu. Então, precisa ser resolvido. Mais uma vez, de forma respeitosa, sincera. Tem que ter limites. E eu preciso usar o meu relacionamento, a minha vida, para despertar o melhor no outro. Nós vivemos num contexto onde as pessoas muitas vezes se relacionam com motivos interesseiros. Infelizmente, estão conosco enquanto a gente tem algo para oferecer. Eu não tenho mais nada para oferecer, cadê meus amigos? Eu achava que eram amigos. Cadê as pessoas que estavam do meu lado? São relacionamentos voltados ao interesse. E talvez você nunca passou por isso, mas quantos passam por isso? Então eu preciso usar a minha vida para que as pessoas que estejam do meu lado, caminham comigo, possam ser de fato abençoadas em todo o tempo. Então, querido, seja cuidadoso. Tem muitas pessoas que falam assim: eu sou sincero, eu falo mesmo, eu sou sincero. Muito mais do que sincero, seja cuidadoso. Porque nem tudo o que você pensa que você pode falar, de fato vai abençoar. Tem momentos que talvez você abençoe mais se você ficar com a boca fechada. Não é assim? Quantas coisas, vamos pensar em nós. Se eu tivesse ficado com a boca fechada, não tinha tido aquela discussão em casa. Mas eu, com a minha bendita boca, tive que... E uma vez ouvi uma ilustração, nunca mais esqueci dela. Que a língua ela é tão perigosa, e Deus sabia tanto disso, que colocou ela dentro de uma caverna e fechou com os dentes, para que ela ficasse bem presa. Mas a gente deixa ela sair. E quando sai, fere. Então, não use sua língua só com essa desculpa: eu sou sincero. Porque a gente, na igreja, a gente quer espiritualizar tudo, né? É o meu jeito mesmo, pastor, eu tenho esse perfil, eu sou estouradão mesmo. Não, querido, o Espírito Santo pode mudar isso. E daí é a desculpa de quem não quer mudar. Porque eu sou sincero, eu falo mesmo. Eu vi que está errado, eu falo. E se alguém fizesse com você, você ia gostar? E precisa falar desse jeito, né? Então, seja muito mais cuidadoso do que somente sincero. Pense antes naquilo que você vai falar. Pensa antes. Como cristãos maduros, você pode falar a verdade, mas a Bíblia fala a falar a verdade com amor. E muitas vezes a gente quer falar a verdade com ódio, não com amor. A gente quer falar a verdade porque a gente quer ferir mesmo. Eu quero ver, né? Aquele cristão quer ver sangue, eu quero ver ele lá embaixo, eu quero ver ele se sentindo mal. Não, querido, não faz isso não. Quando tiver que falar a verdade, fale em amor. Seja muito mais cuidadoso do que sincero. Quer ter um relacionamento saudável? Seja muito mais compreensível do que exigente. Nós somos muito bons em ser exigentes, mas a gente é muito mal em ser compreensivo. A gente quer ser compreendido, mas compreender o outro, o lado do outro, não. E isso a gente tem feito talvez com os nossos filhos. Como a gente é exigente com eles. Até a Luciana pega no meu pé em alguns momentos. Falou: o Otávio não quer estudar, ele não lê. Ela olha para mim: quando você tinha idade dele, você fazia? Você queria ficar estudando?
Você queria ficar com um livro na mão? Eu falei, não. Eu não gostava de estudar. Então, por que você quer que seu filho agora tenha esse comportamento? Graças a Deus, Deus mudou algumas coisas. Mas era alguém que eu queria estar na escola para me divertir. Teve uma professora, Dona Lúcia, que uma vez falou com a minha mãe, leva o seu filho num psicólogo. É só psicólogo para resolver isso. Ele é impossível. Esse menino tem alguma coisa, ele não é normal. Ele não é normal. E aí o tempo passa, eu faço história, e vou substituir quem? A Dona Lúcia. Antes de eu fazer história, quando eu estava na igreja, a igreja foi fazer o culto numa escola. E aí vieram, olha aqui, a Dona Lúcia, tem uma professora ali chorando, vem aqui. Eu fui ver a Dona Lúcia, ela falou, não acredito que é você que está falando. Você está na igreja, você mudou. E esse foi o primeiro impacto dela. E depois, quando ela me viu na igreja, na escola, eu entrei na sala de professores. O que você está fazendo aqui? Eu falei, agora eu sou professor, Dona Lúcia. Ah, não acredito. Então eu substituí a ela. E teve um dia numa conversa, a gente estava dando aula à noite, e ela falou assim, Oswaldo, você lembra o que você fazia nas minhas aulas? Eu falei, Dona Lúcia, eu estou hoje passando tudo isso também. Tudo que eu fiz para a senhora, estão fazendo comigo. É como Deus muda as coisas. Deus muda, Dona Lúcia. Então, para que eu vou ser tão exigente com os meus filhos, se lá atrás eu também não era? Eu tive que em um momento aprender, entender que eu precisava daquilo. É claro que o pai precisa, sim. Mas, querido, seja muito mais compreensivo do que exigente. Seja muito mais compreensivo e entender o sentimento do outro, a pressão que o outro está enfrentando. A gente muitas vezes hoje está preocupado nessa questão, mas eu tenho direito, eu tenho que exigir, eu tenho que... Querido, para com isso. Você entra numa loja, a pessoa te trata mal, você já quer um civil, né? Você não sabe lidar com pessoas, porque está trabalhando no comércio, mas você não sabe como foi o dia daquela pessoa. O que ela já passou para estar ali, o que ela já viveu, talvez ali naquelas poucas horas que ela está ali, e você vai ser só mais um que vai afundar ela mais ainda, em vez de você ser diferente. Eu estava no supermercado, e eu vi uma cena de dois senhores, dois velhinhos, e aí eu vi um velhinho que eu não quero ser quando eu ficar velho, e um velhinho que eu quero ser quando eu tiver a idade deles. A moça do caixa fechou o caixa, colocou lá, fechado. Esse senhorzinho parou. Está fechado? Ela falou, está fechado, fechei. Eu vou ficar aqui até abrir. Que hora que vai abrir o caixa? Eu falei, nossa, que velho, né? Que senhor, né? Não pode falar velho. Que senhor rabugento, né? Eu não queria ser um assim, não. E a mocinha, eu vi que ela contou assim até 10. Vai demorar 5 minutos. Eu vou ficar esperando aqui. E o do lado ali estava aberto, era só ele ir. Falei, misericórdia, né? Aí do meu lado veio um outro senhor. O rapazinho já atendeu ele. Oh, o senhor voltou aqui. Eu falei, então, passei aquele carrinho de compra e esqueci o macarrão. Como eu faço macarronada amanhã? E conversou, cumprimentou eu, cumprimentou quem estava atrás, cumprimentou o outro. Eu falei, nossa, que senhor. E o outro estava lá. Vai demorar? Eu falei, esse é o senhor que eu quero ser quando eu tiver a idade dele. Aquele ali é o exemplo do que eu não posso ser. Por quê? Porque as pessoas querem somente, é o meu jeito. E ela está ali para me atender. E eu não estou nem aí com o sentimento do outro. Eu não estou nem aí no que a pessoa está passando. O meu comportamento, o que vai causar nela. Imagina aquela moça chegando em casa depois no final. Olha, tinha um senhor hoje. Aquele senhor acabou com o meu dia. Sendo que eu e você podemos entrar na vida das pessoas e fazer com que as pessoas cheguem no final do dia falando, olha, o meu dia foi difícil, mas teve uma pessoa que a atitude dela, ela me impactou com aquilo. Foi diferente, me ajudou. Ela falou de uma forma... Ontem teve uma situação assim no trânsito lá em Jundiaí. E
numa questão lá de trânsito, eu acabei entrando para entrar no condomínio. O rapaz falou que deu sinal que ele ia parar, não sei, não parou. Aí eu entrei, ele entrou junto, brecamos junto, não chegou a bater. Aí eu dei ré, falei, esse homem vai me xingar. Ele falou, me desculpa porque eu me distraí. Falei para você vir e me distraí. Eu falei, não, fica tranquilo, eu também fiquei olhando o motoqueiro, distraí. Mas quantas vezes, se você for com uma palavra dura, o que acontece? Vira briga. Se viu, ele falou que era para mim, eu vou, ele... Mas quando a gente vai com calma, com tranquilidade, a Bíblia fala isso. A palavra branda, tranquila, calma, ela desvia o furor. Então, que seja muito mais compreensivo do que exigente. Seja muito mais gentil do que julgador. Gentileza gera gentileza. E sabe o que me assusta? Quando você tem uma atitude gentil e você vê que a pessoa fica assustada porque você está sendo gentil com ela. Ela já está tão acostumada com essa falta de gentileza, de simpatia, de educação, que quando você age diferente, a pessoa olha assim, né? Eu vejo isso no trânsito. Quando você para e fala, pode passar. A pessoa olha, pode? Você não vai passar por cima de mim, não? Você não vai buzinar? Pode passar. E sempre tem um abençoado atrás para fazer o quê? Buzinar. Porque você está sendo gentil, você está sendo educado. Ontem foi o dia. A senhorinha, toda boa vontade, falou, pode vir, eu estava saindo de uma farmácia. Na hora que eu fui sair, passou 3 adolescentes na frente. Eu tive que esperar os adolescentes passarem, e a senhorinha parada no trânsito, me esperando passar os adolescentes, para mim poder sair. E aquela fila, começaram tudo a buzinar. Eu falei, oh, Senhor, vai tia, pode ir, depois eu vou. E ela ficou esperando os adolescentes passar para mim poder sair, para depois ela sair. E o povo buzinando. Porque as pessoas estão nessa impaciência. Não estão mais com essa... mas é uma atitude que está ajudando o outro. Quem ajudar o outro? Eu estou com pressa. Não é assim? Então seja gentil, muito mais do que ser alguém que só julgue. Só julgue. Uma vez eu preguei uma série na igreja, que é o código JMR. Não sei se o pastor já viu essa. A gente desafiou a igreja a ficar 30 dias sem julgar, mentir e reclamar. Por isso é JMR. Não que a gente só tem que ficar 30 dias sem fazer isso, mas o impacto era começar nesses 30 dias, sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Porque a gente não sofre com isso, né? Quem aqui julga? A gente não julga ninguém. Reclamar, e cada um tem um. Talvez mentir não é meu forte, mas reclamar, isso, eu sou especialista. E aí a gente precisa trabalhar isso. Então seja muito mais gentil do que julgador. E por último, nessas figuras de uma relação que é saudável, seja muito mais educado do que rude. Quando somos tratados rudemente, a gente não precisa responder no mesmo tom. Em Jundiaí não, mas em Guariba andava muito a pé. E eu sempre fui, agora mais nas caminhadas, de olhar para a pessoa, dependendo do horário, bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que não fale para mim. E quantas vezes eu já dei bom dia, que você olha para a pessoa, ela fica nervosa porque você está dando bom dia, ela não responde, mas eu continuo, né? Não, tem uns assim. Eu já trabalhei numa escola que tinha uma pessoa assim. Todo dia, parece que ele tomava uma mamadeira de vinagre antes de ir para a escola, né? Tem pessoas que têm assim, né? Já vai para o trabalho azedo. Eu fico o dia inteiro assim. E aí ele passava na frente dos professores, na sala dos professores, para ir para a sala dele. E todo mundo, bom dia! Ele, bom dia só se for para você. Aí no outro dia, tem o que de bom? Né? Todo dia ele tinha uma resposta, já estava lá azedo. E tem pessoas que são assim. Nós vamos impactar alguém nos nossos relacionamentos sendo assim? Não, querido. E lá fora já tem de monte. Então, quer ser alguém que impacte as pessoas? Seja educado. Aprenda a responder com bondade.
Tome cuidado com o tom de voz. Tome cuidado com aquilo que você fala, com a forma como você fala. Tome cuidado, porque as palavras também ferem. As palavras também machucam. A forma como nós falamos também afasta as pessoas. Então, que essa manhã, sobre essa questão dos relacionamentos, esse olhar para os filhos, esse olhar para nós, para a igreja, para a família, seja o momento onde a gente pare para pensar como eu estou sendo visto por aqueles que estão ao meu redor. Talvez para você seja bobeira, mas uma coisa que eu sempre penso é, quando eu não estiver mais aqui, um dia que eu partir, as pessoas vão sentir saudade? Ou vai ter aquele que, ixi, foi tarde, não vai fazer falta nenhuma. Eu quero deixar saudades. Eu quero deixar marcas, mas marcas positivas. De pessoas que vão falar assim, olha, essa pessoa me ensinou isso. Olha, eu aprendi isso com essa pessoa. Eu quero deixar marcas positivas. E sabe quais são as pessoas que a gente mais marca? Aquelas que estão próximas. Sabe quais são as pessoas que mais nos ferem? As que estão próximas, que a gente convive todos os dias. E por isso o desafio de ter um relacionamento saudável. Porque com os de fora é muito fácil, não é? E em casa? Eu não sei se você já percebeu, mas percebe como muitas vezes a gente trata muito melhor quem é de fora do que quem é de dentro? Você sai de casa brigado, chega no trabalho, você está o quê? Bom dia, tudo bem? Olá. Você é a pessoa mais simpática, mais educada, a casa ficou lá, destruída. E a hora que você chega em casa, você continua a briga, de onde parou? Mas lá no ambiente do trabalho, você estava, tem bom dia, até amanhã, boa noite. Toda aquela educação. Por que você não faz isso em casa? Com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Por que é tão difícil? Porque é os que estão mais próximos. Então, tudo isso que a gente está falando, não é só para os de fora. Começa dentro. Como igreja, a gente precisa se tratar bem aqui. Porque só o visitante a gente recebe bem. E quem já está aqui? Não é? Porque só lá no trabalho eu me comporto bem. Porque em casa também não. E eu creio que esses princípios vão nos revolucionar. A Bíblia deixa bem clara que o maior de todos os segredos para a construção de uma vida é o relacionamento, e um relacionamento saudável. Porque as pessoas com quem a gente escolhe nos relacionar, elas podem nos levar a ser melhores ou a nos afastar dos princípios. Por isso que é tão importante o pai estar perto do filho, porque as amizades podem influenciar os seus filhos. E o Senhor não estava solitário na eternidade. E por isso que nós não podemos andar solitários. Precisamos uns dos outros. Igreja local. Continuem caminhando juntos. Seja qual for a situação que vocês passarem, estejam juntos. Caminhem junto com os líderes espirituais que vocês têm. Estejam de mão dadas juntos. Há alguém que não quer isso, é o nosso inimigo. Há alguém que não quer que a gente esteja junto. Há alguém que não quer ver a paz na nossa casa. Há alguém que não quer que você tenha relacionamentos saudáveis. Esse alguém é o nosso inimigo, é o diabo. E ele é o nosso inimigo, não é o meu irmão. Meu irmão não é meu inimigo, só porque pensa diferente. Só porque talvez me magoou. Ele continua sendo meu irmão, meu próximo. Meu inimigo é o diabo. Só ele. Não são as pessoas. As pessoas não são meus inimigos. Elas são alvos do meu amor. Aqueles que estão afastados, da reconciliação, da transformação. Aqueles que já foram alcançados pela graça, de eu caminhar junto, de eu estar junto, de eu conviver, aprender a respeitar as diferenças, a entender que nós podemos estar juntos. Olha o ambiente de igreja. Por que somos diferentes um do outro? Porque cada um tem a sua função dentro do corpo. E Paulo foi muito usado por Deus quando usou o corpo como figura para a igreja. Cada um dos seus membros com a sua função. Mas todos somos importantes. Imagina se todo mundo aqui na PIB de São Pedro cantasse só.
Quem ia fazer o ministério infantil? Quem ia cuidar da recepção? Quem ia ficar na mídia, na transmissão? Cada um tem a sua função. Então, eu preciso entender que mesmo sendo diferente, mesmo cada um com seu jeito, com seus dons, com suas habilidades, nós precisamos estar juntos. E tudo isso vai ser fundamentado onde? No amor. Romanos 12, versículo 10. E nós vamos encerrar. Romanos 12, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Vou abrir numa outra versão aqui, para a gente poder comparar. Romanos 12, 10. Romanos capítulo 12 é um texto desafiador, porque ele já nos convida a gente não se amoldar ao mundo, a nos oferecer como oferta toda a nossa vida, todo o nosso ser. E depois ele vai falar sobre os dons, sobre o amor. E no versículo 10 ele vai falar: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar o quê? Honra, muito mais aos outros do que a você mesmo. Volte no 9, por favor, irmão. O amor seja sem... Mas isso existe hoje? Hipocrisia? Fingimento? Será que tem pessoas que mostram ser o que não são? Na igreja não, só lá fora. Querido, que esse nosso amor um pelo outro, que os nossos relacionamentos sejam sem hipocrisia. Nessa versão que eu tenho aqui, seja sem fingimento, sem ser hipócrita. Apeguem-se ao que é bom, odeiem aquilo que é mal. E aí ele vem para o 10. Amem-se com amor fraternal e tenham o prazer de honrar mais os outros do que a si mesmos. Versículo 14. Mas é aquele que me persegue, e aquele que pisa no meu calo, abençoe. Abençoe aquele que te persegue. Não os amaldiçoe, não. Abençoe. Abençoe. É por isso que eu comecei falando que o mais desafiador nos relacionamentos não é saber sobre relacionamento, é colocar em prática o que a gente já sabe. A gente já sabe muita coisa. É como finanças, né? A gente já sabe que tem que gastar menos do que a gente ganha. Mas colocar isso na prática, quando a gente vê as ofertas, 12 vezes, 13, né? O filho chorando porque quer o último celular de geração, vai fazer aquela parcela abençoada. Aí depois eu procuro um irmão para como que eu soluciono isso. Eu já sei o que tem que fazer na prática. Agora, viver isso na prática... Pode voltar aqui, por favor, irmão. Ele continua. Abençoar, não amaldiçoar. Versículo 14, irmão, por favor. Romanos 12, 14. Olha o 15. Alegrem-se com os que se alegram. O irmão foi promovido. Ele conseguiu comprar uma casa. Está com carro zero. Eu vou fazer o quê? A Bíblia fala que eu tenho que se alegrar. Na prática eu estou convidando, meus sentimentos estão me convidando a fazer o quê? Por que ele consegue e eu não consigo? Percebe como é desafiador a prática? Precisa compartilhar na igreja que está conseguindo as coisas? Quer se mostrar, né? A gente consegue só se alegrar, muitas vezes, com o choro do irmão. Sabe como algumas igrejas locais estão vivendo esse versículo? A gente se alegra com quem está chorando, e chora porque o outro está feliz, está alegre. Mas a palavra pede para se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Não muda isso não. E aí, versículo 16. Vivam em harmonia
tenham a mesma atitude uns com os outros, vivam em harmonia, e para isso não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não sejam orgulhosos. 17. Não paguem, não retribuam a ninguém o mal por... Ele vai ver, eu vou fazer pior do que ele fez. Não, querido, não pague o mal com o mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Pensem melhor o que você vai fazer, que isso seja bom aos olhos de todos. 18. Nessa versão aqui diz assim: no que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com alguns. Com aqueles que eu olho e falo, nossa, essa pessoa, né? Eu me identifico com ela. É isso? A Bíblia fala o quê? Todos. Envolve aquela pessoa lá do trabalho, aquele... o chefe. Envolve essa pessoa também, aquele vizinho, né? Agora, condomínio, ele não tem mais essas dificuldades, mas quando é vizinho, mora em bairro assim, né? Aquele vizinho que pega o lixo da casa dele e vai passando assim, né? Aí para nas frentes, só casa e deixa aquele montinho ali. Aquele vizinho também tem que viver em paz com ele. Oh, Deus te abençoe, você colocou o lixo aqui, eu tiro, pode deixar, tá bom? É paz com todos, queridos. Então, ver isso na prática é fácil. Mas como eu vivo em paz com aquela pessoa que me fechou no trânsito? Como eu vivo em paz com essa pessoa que já se declarou abertamente que ela é meu inimigo? A Bíblia fala isso. E o último, 19. Amados, nunca procurem se vingar. Deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança cabe a mim, eu darei o troco, diz o Senhor. Quem está falando isso é Deus, não é você. Tem gente que quer, eu recebo, Senhor, essa palavra é para mim. Minha é vingança, eu vou. Não é você, é Deus que está falando. Diz o Senhor, minha é a vingança, eu retribuirei. Então é isso, quem está falando é Deus. Por isso está falando, não, de forma alguma, se vinguem. Quem vai fazer isso é Deus. Deixa nas mãos dele. Mas pastor, isso é desafiador. É, querido. Mas pode ficar mais. 20. Deus, já o tempo aqui já deu. Se o seu inimigo, aquele abençoado, tiver fome, vai morrer de fome, condenado. Não. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, toma água da poça. Não, dá de beber. Porque quando eu faço isso, quando eu pago o mal com o bem, eu estou fazendo o quê? Amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. A pessoa vai ficar assim, como pode? Eu faço mal e ela não me retribui na mesma moeda, ela continua me amando, me fazendo bem. Isso vai criar na pessoa algo que ela vai ficar, alguns não, porque o coração é tão duro, é tanta pedra, mas quanto mais você faz isso, a pessoa vai, não, alguma coisa está diferente. E como eu consigo isso na prática? 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal praticando o bem. Vamos ler juntos? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vivemos uma sociedade extremamente corrompida por conta do pecado, de relacionamentos superficiais, egoístas, interesseiros, mas eu e você não vamos nos deixar ser vencidos pelo mal, por esse sistema de valores deturpados, por pessoas que estão querendo com que a gente seja amoldado aos seus padrões. Nós vamos vencer esse mal praticando o
terrorismo. Não, o bem. Não é julgando. Não é fazendo uma postagem no Facebook, na rede social, atacando. É fazendo o bem. Essa é a revolução nos nossos relacionamentos. A PIB de São Pedro vai ser uma igreja conhecida nessa cidade, porque ela pratica o bem. Porque ela coloca o amor em prática. Porque as famílias estão juntas, unidas. Porque os casamentos são voltados numa fidelidade, numa comunicação aberta, no respeito. Porque nós recebemos todos da mesma forma. Se tem uma coisa que eu gostava de fazer lá, como pastor da igreja local, era receber todo mundo da mesma forma. Mesmo se fosse um bêbado, ele ia ter o mesmo tratamento. E como é triste quando a gente vê essa diferença. Olha, principalmente em cidade pequena, né? Olha, a pessoa que veio nos visitar hoje, não, ele precisa... Não, ele tem que ser recebido como qualquer um. Qualquer um. A gente não pode ter esses favoritismos. A gente não pode ter esses julgamentos de valores, não. Amém? Então não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. E aí cada um tem o seu desafio. Talvez o seu é no relacionamento do casamento, com filhos, no trabalho. Você vai vencer fazendo isso. Sua referência é a palavra. É Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele nos ensina. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Se você estiver com sua esposa,